Aqui no estúdio nós estamos conversando com a advogada Tainá de Freitas, que é especialista em direito eleitoral. Já que o vereador aí falou em troca de partido, tem um prazo, né, doutora, para quem quer ser candidato, deixar a legenda. Exatamente, Hermes. A gente tem aí a famosa janela partidária, né? E é o prazo que realmente o vereador que tiver interesse em trocar a sua legenda partidária, ele vai poder trocar tranquilamente, sem se preocupar com sofrer aí uma ação por infidelidade partidária. Lembrando que essa previsão é restrita aos vereadores, né, esse ano. E não é para deputados ou outros cargos, ainda que do Legislativo. Se um deputado, na hipótese, quisesse disputar um cargo este ano, ele tinha que disputar no partido que ele está, né? Isso, exato. E também, assim, a não ser, obviamente, que ele comprove uma das hipóteses que também é permitida em lei, que configure aí uma justa causa, por exemplo, uma mudança radical na linha do partido, ou então uma perseguição pessoal, mas aí realmente é um risco. O que a lei garante é o prazo previsto aí da janela partidária para que os vereadores mudem de legenda, de acordo com os seus melhores entendimentos, né? Digamos assim. Agora o brasileiro gosta de uma brechinha na lei, né? Tem a chamada anuência partidária, quer dizer, o partido dá um documento dizendo que não vai entrar com ação por infidelidade partidária e o pretenso candidato pode deixar o partido. Sim, é uma questão de risco, porque, na verdade, assim, o que a Justiça Eleitoral vai analisar é o que diz a lei. Lógico que cada partido ele tem a sua regra interna, né? Cada partido ele tem o seu estatuto e ele pode dizer ali dentro quais são as possibilidades para liberar, digamos assim, um dos seus filiados. Mas aí é caso a caso. O que a gente pode falar em termos de regra geral é esse período da janela partidária. Da janela partidária. Isso. Agora, nós estamos em plena pré-campanha. Na verdade, é uma campanha meio que disfarçada, porque já está todo mundo na rua pedindo voto, subindo e descendo via folia com os eleitores. Isso é uma campanha. Campanha. Veja bem, o que a gente chama de período de pré-campanha, a gente precisa deixar muito claro. Esse período ainda é vedada a propaganda eleitoral, certo? A propaganda eleitoral ela só pode ocorrer após o dia 15, ou seja, no dia 16 de agosto, né? Após a escolha do candidato em convenção partidária, aí sim ele poderá fazer a sua campanha oficial. Porém, a lei, ela permite que o pretenso candidato, ou seja, o pré-candidato, ele fale livremente sobre o seu intuito de se tornar candidato, até para que ele possa ali demonstrar para o eleitor as suas pautas, as suas bandeiras políticas. Então, isso pode sim, é permitido, inclusive com divulgação nas suas redes sociais particulares. Inclusive, hoje também já é permitido o impulsionamento de conteúdos, né, que falem aí sobre a sua pré-candidatura, sobre questões políticas eleitorais, desde que não haja o pedido explícito de votos, né? E mantendo também, nesse caso, quando eu falo particularmente do impulsionamento, a questão da transparência dos custos, né? E uma moderação nesses gastos, porque a gente não pode deixar que, por exemplo, um pré-candidato que tem uma condição financeira muito alta se utilize de maneira exacerbada desse impulsionamento, certo? Em detrimento daquele pré-candidato que não tem ali uma situação financeira tão favorável, né? E a gente, assim, dessa maneira, a gente mantém um equilíbrio. O fundo partidário pode ser usado nisso para impulsionamento? Não, durante o período de campanha. Só durante o período de campanha, agora não, né? Agora não. Então seria um gasto particular do candidato e com moderação. E com moderação, né? E com transparência. É a famosa propaganda paga na internet, não é? Isso, mas lembrando que também é preciso obedecer às regras da propaganda eleitoral na internet durante o período de campanha também. Então, por exemplo, a propaganda da internet não pode ser realizada em sites de pessoas jurídicas, né?
Não pode ser na rede social de um outro eleitor, ou seja, por exemplo, tem um cabo eleitoral meu lá, ele não pode estar impulsionando um conteúdo em meu favor. Quem tem que estar fazendo isso é o próprio pré-candidato, né? Dentro, logicamente, dos limites impostos pela legislação. Ok. Vamos fazer a outra pausa rapidinha. Na volta, a gente continua essa entrevista com a advogada Tainá de Freitas. Vamos continuar falando desses detalhes de pré-campanha, as novidades da Justiça Eleitoral